faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Cada vez que você vê um programa, e eu tenho orgulho de ter identificado o cara que estava fazendo o melhor trabalho de jornalismo investigativo dentro do Brasil. Assim, parabéns efusivos por esse trabalho brilhante. Esse trabalho que, se nós tivermos Senado Federal, ele muda o Brasil. Né? Se nós tivermos algum político com o mínimo de decência, alguns políticos com o mínimo de decência, ele muda o Brasil. Né? Você já sabia, vou começar perguntando, você já sabia da extensão desses documentos que, quando chegaram até você já sabia da extensão disso que vocês chamam de complexo industrial da censura? Não. Tá me ouvindo bem? Ouço bem. Então, eu já começo pedindo perdão por caso de eu começar a tossir aqui. Eu tô com um probleminha de garganta hoje. Ontem, esses dias foram muito intensos por aqui, né? Mas seguimos na luta, né? Eu comecei a fazer esse trabalho no final, lá para o final do ano passado, quase no final do ano passado. E quando o Michael Schellenberg me fez esse convite, né, para essa investigação, esse conjunto de investigações, eu não fazia ideia. Inclusive, eu falei para ele, Michael, o que nós temos no Brasil, a situação é essa, sobre corrupção, sobre censura. Ele falou, tá, mas investiga um pouco mais sobre envolvimento de agências de inteligência internacional com isso, né? A censura no Brasil. Eu falei, não, isso aí não tem aqui, Michael. Aí ele respondeu, né? I don't think so. Eu não acho que seja. E ele já tinha algumas suspeitas desse envolvimento, e a partir das investigações que eu fiz, eu acabei descobrindo, então, que o FBI esteve no Brasil nas primeiras reuniões para começar a namorar a ideia de censura. Claro que nunca é com a bandeira, vamos levantar a bandeira da censura. Ninguém gosta de censura, então a gente não vai dizer que a gente está defendendo isso, né? Então vamos defender o combate à fake news, vamos combater o discurso de ódio. Então a censura ela é sempre maquiada, né? Mas a gente viu ali que já era o embrião de toda a censura que a gente viu nesses últimos anos. Começou lá em final de 2017, né? Ou seja, ainda sob o governo Trump. É importante que as pessoas entendam isso, porque uma parte do aparato estatal, que é o que eu chamo de deep state, independe de governo. O americano pode eleger o Donald Trump, que aqueles agentes do FBI que têm aquela mentalidade de controle da população, eles vão continuar lá. Eles são burocratas que nunca saem de lá, não é verdade? De fato. Na realidade, a perseguição ao Trump, a perseguição, a censura que começou a ocorrer, começou com a perseguição ao Trump lá nos Estados Unidos. E quando foi convocada essa reunião aqui no TSE, no final de 2017, a desculpa ou o motivo era uma preocupação que se repetisse no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, a eleição do Trump. Também, claro, sempre justificando, olha, a suposta interferência russa, a gente não quer que aconteça aqui, a disseminação de fake news que elegeu o Trump, supostamente, né? Então, a desculpa para o Trump ter sido eleito não é porque o povo escolheu o melhor candidato, mas é porque o povo foi enganado. E você vê essa narrativa na boca do Alexandre de Moraes, inclusive ele fez uma declaração, se não me engano, hoje, dizendo, né, que as redes sociais fizeram uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Então, eles não queriam que acontecesse a mesma coisa. E basicamente, assim, não da forma como eles falam, né, de questão de fake news, mas de que aconteceu aqui, o Bolsonaro foi eleito. E então, quando eu comecei essas investigações, eu não tinha noção da extensão de tudo isso. E eu pirei total, comecei no bom sentido, claro, e comecei a pesquisar cada vez mais, principalmente no contexto internacional, fazendo conexões, fazendo links, e aí a gente começou a ver que os eventos batiam tanto do que acontecia nos Estados Unidos. E o que a gente vê hoje, e a gente está avançando as investigações, então não estão concluídas,
Eu ia te perguntar sobre isso. Eu quero que você continue exatamente daí onde você fala. O que a gente vê hoje é que, eu quero ouvir isso. Mas os Twitter Files aqui nos Estados Unidos tiveram, sei lá, 10 edições, nem sei mais quanto, perdi a conta. Foram vários, foram soltos aos tranches, né? O do Brasil também tem muito mais coisa para sair? É possível. É possível. Eu não vou adiantar muita coisa, até porque é um trabalho em andamento, né? Uhum. Mas o que eu posso adiantar, enfim, sobre a questão da censura, né? Ela é global, então a gente acha que a gente vê o ambiente brasileiro e a gente acha que é só aqui, principalmente porque a gente não tem muita fonte de informação no estrangeiro. Então, muitas vezes a gente vai ver Globo News, pois é, mas assim, na mídia mainstream, então, e o povão, né? Então vai ter lá Globo News, vai ter CNN, que simplesmente replicam o conteúdo da CNN internacional, né? Então, repercute a narrativa do sistema. Mas você não vê o que está acontecendo. Então você pega protestos gigantescos que ocorrem na Europa, de caminhoneiros, e a mídia abafa. Protestos gigantescos de caminhoneiros no Canadá, né, no ano retrasado, também abafado aqui no Brasil. É verdade. Então, as pessoas acreditam, a gente tem essa impressão de que a censura é só aqui, que a pior coisa que aconteceu no mundo foi no Brasil. Tudo bem, aqui realmente eu destaco o status avançado da censura, mas ela tem... Mas esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque assim, o Schellenberger, ele disse ontem numa ótima entrevista, eu fiquei impressionado com a qualidade do português dele, porque o português é um idioma muito difícil. Ele deu uma ótima entrevista ontem no Oeste Sem Filtro, parece que você vai no Oeste hoje também, não é isso? Sim, vamos ver, eu recebi um convite, mas eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas sim, eu estou para ir lá. Seja como for, são eu estava lá ontem. Estava lá ontem. Meus amigos fazem um jornalismo maravilhoso, fizeram uma bela entrevista com o Schellenberger, mas um ponto especificamente, o meu amigo Augusto Nunes chamou a atenção para ele, um ponto especificamente me chamou a atenção na entrevista também, que foi o Schellenberger dizendo que nunca viu nada assim em lugar nenhum do mundo. Você que estava com o Schellenberger, participou da montagem desse negócio, ele é um cara muito inteligente, você sabe que eu acompanho ele há muito tempo. É genuíno esse espanto dele com relação à situação do Brasil? Sim, sim. Não só o que ele falou lá, né, mas as conversas privadas que a gente tem, sim, ele ficou bem espantado com algumas ações que ocorreram no Brasil nesses últimos anos, coisas que a gente não viu em outros países, né? Então ele destaca o caráter de solicitação, então uma pressão dos órgãos estatais nos Estados Unidos contra as redes sociais. Aqui no Brasil não. Aqui ou você cumpre ou você toma uma multa milionária e o problema é seu. E conforme a gente destacou nos Twitter Files, nas conversas internas do jurídico do Twitter, eles tinham essa noção de que era algo ilegal, eles tinham intenção de desobedecer a ordem legal porque era algo inconstitucional, violava o marco civil da internet, mas eles foram forçados a obedecer essas ordens porque não tinha... Para quem que eles iam apelar? Não tinha para onde ir mais. Então, mas eu fico um pouco curioso. Agape, é uma pergunta que eu queria fazer para o Schellenberger, mas eu quero fazer para você. Nos Estados Unidos, o Twitter parecia muito disposto na verdade, interessado. O Elon Musk chegou a dizer que o objetivo do Twitter era esse, o de moldar o discurso político dos Estados Unidos. Não era uma plataforma de mídia social, não era uma empresa, era uma ONG, né? O Elon Musk usou exatamente esse termo, uma ONG ativista social. E, no entanto, eu estou vendo aqui no Brasil, ao contrário das outras redes sociais, esse Batista aqui, com uma enorme relutância em cumprir o que o Supremo Tribunal Federal pedia. Eu fiquei confuso com essa divergência de posturas entre Brasil e Estados Unidos. Isso não chamou a atenção do Schellenberger e sua, não? Então, essa diferença a gente notou, até porque é o seguinte, aqui no Brasil, foi tão violenta a ação. O Twitter tinha até a intenção, né? Ele tinha essa vocação. Você vê
pela forma, né, que os militantes, os funcionários militantes do Twitter trabalhavam e tal. Então, ele tinha uma tendência mais à esquerda, muito clara, né? Inclusive, uma das funcionárias que estão nessas conversas, não vou revelar o nome dela aqui, mas acho que não vale a pena citar, mas era uma funcionária do Facebook e que ficou muito famosa, né? Ela viralizou nas redes porque mostrava a salinha. Ela tirou foto das salinhas e botou acho que no Instagram dela. Sim. A salinha lá, Sala Marielle Vive, e uma outra lá, assim, que você via que era uma pessoa de esquerda. Pois mas no entanto, o Twitter de esquerda no Brasil estava se colocando contra o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que o Schellenberg destaca, que ele destacou ontem, nas conversas que eu assisti dele, é que a esquerda, tradicionalmente, ela tinha esse apelo à liberdade de expressão, né? Por mais que a gente possa até acreditar que não, que seja só da boca para fora, mas ela tinha esse apelo, essa esquerda mais progressista, né? Mais, vou dizer, anarquista, e a direita tinha aquela pecha de ser mais autoritária, né? Então aquela ideia mais de pauta de costumes e tal. E a gente vê que hoje a principal voz em favor da censura é a esquerda, né? E a direita tem se posicionado a favor da liberdade de expressão. Então a gente percebeu que a censura está sendo aplicada de maneira sistemática no mundo inteiro, principalmente nos países ocidentais, em que a ideia de liberdade de expressão ela era cada vez mais consolidada. Então você vê até os Estados Unidos sendo, né, tido como o país que tem a melhor legislação com relação à liberdade de expressão no mundo, sendo também palco para essas práticas, né? Não tanto quanto no Brasil, e isso eu sempre estou destacando, que aqui está muito avançado e nós estamos ensinando o mundo, né? Então existe aquele meme, né? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Não, mas o Alexandre tirou onda com isso. O Alexandre tirou onda com isso há 2 semanas atrás, dizendo que o mundo inteiro estava querendo aprender com o Brasil como fazia censura. Ele chamou de combate à desinformação, mas a gente sabe que isso é sinônimo de censura. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.